Projeto CTG, Imigração Chinesa, depoimento de Marcelo Machado, São Paulo, 19/11/2021, realização Museu da Pessoa, entrevista PCSH, HV 1119, entrevistado por Genivaldo Cavalcante Filho. Boa tarde, Marcelo, tudo bem? Boa tarde, tudo, e você, Genivaldo? Ótimo. Então, nós vamos começar com a pergunta mais básica. Primeiramente, eu gostaria que você dissesse seu nome completo, a sua data de nascimento e a cidade onde você nasceu. Meu nome completo é Marcelo Ramalho Machado. Eu nasci em 8 de junho de 1958 em Araraquara, que é no interior do estado de São Paulo. E qual o nome dos seus pais? Meu pai, Arnaldo Ramalho Machado, e minha mãe, Nilma Gomes Ramalho Machado. Você tem irmãos, Marcelo? Eu tenho uma irmã. Mais velha ou mais nova que você? Ela é mais velha que eu, 2 anos. Certo. E os seus pais eram de Araraquara mesmo, né? Ou eles vieram de alguma outra cidade, alguma outra região do país? Meu pai era de Araraquara mesmo. E minha mãe veio aqui de São Paulo. Eu moro na região de São Paulo. Minha mãe veio daqui. Certo. E qual a atividade dos seus pais, Marcelo? Minha mãe era professora, tinha feito o normal, professora primária. E meu pai era técnico em contabilidade, formação, mas a área dele sempre foi o comércio e a indústria. Bem, então vamos conversar um pouco sobre a sua infância, Marcelo. Vamos. Você se lembra da casa onde você morava quando era criança? Lembro, claro. Lembro da casa da Rua 6, hoje fica já no centro da cidade, de Araraquara, uma casa com um muro baixo, um jardim na frente, não era ligada por outras casas nas laterais, né? Não era geminada, como se diz, com um quintal bem grande, com muitas árvores, muita fruta. E do que você gostava de brincar quando você era criança? Você brincava bastante nesse quintal? Gostava desse quintal, gostava de subir nas árvores, gostava de frutas, subir na jabuticabeira, por exemplo, quando tinha jabuticaba. Era uma brincadeira que eu gostava, estar no quintal brincando. Uma época tinha um galinheiro, enfim. Era um lugar que, quando eu era pequeno, gostava de estar no quintal. Você tinha algum sonho de infância, Marcelo? Algo que você pensasse que você gostaria de ser quando crescesse? Não, na infância não tinha esse tipo de sonho, né? A gente está falando da infância. Não tinha. Comecei a ter esses sonhos. Desculpe. Tinha sim, porque eu lembro que no primário eu pensei muito que eu gostaria de ser um cientista. E tinha um colega de classe, o Serginho, e nós chegamos até a fundar na nossa cabeça o que era a Sociedade Araraquarense de Cientistas Infantis, SACI. E eu pensava em ser um cientista, pensava assim. Aproveitando esse gancho que você falou, né, já da escola, você tem quais as primeiras lembranças que você tem de ir para a escola? Olha, a primeira escola que eu fui, que era o chamado pré-primário, escola pública, né? Era 3 quadras da minha casa, muito perto, num largo, o Largo da Câmara. E então eu lembro de ir a pé e lembro bem desse prédio, do lugar do recreio, como se dizia, que era o pátio atrás. Lembro das atividades que se fazia, de desenho, eu lembro de alguns coleguinhas e lembro de uma coleguinha que faleceu, foi uma coisa muito impactante, morreu ali com
6 anos, né? Morreu uma coleguinha. E lembro da porta, minha mãe ia buscar, lembro que se vendia quebra-queixo, e puxa-puxa, biju, lembro do som dessas coisas, né? Cada um tinha um som, cada vendedor tinha, o biju tinha uma matraca, o quebra-queixo tinha um apito característico, lembro de, enfim, a gente poderia ficar a manhã inteira só falando das coisas que eu lembro aí do pré-primário e desse caminho entre a minha casa e a escola, essas 3 quadras, muito perto, muito perto. E alguém contava histórias para você nessa época, quando você era criança? Ou você gostava de ouvir histórias? Olha, eu sempre gostei de ouvir histórias, assim, e quero crer que meu pai e minha mãe contavam histórias, mas ainda menino, eu tive um irmão que ficou muito doente quando eu tinha 8 para 9 anos e veio a falecer quando eu tinha 9 anos. E nós ficamos com a minha avó e um tempo, porque tinha um périplo dos meus pais por hospitais e aquela coisa. E minha avó contava muita história, muita história. E ela oferecia uma possibilidade muito interessante para mim e para minha irmã, que era assim, fantasia ou realidade? E fantasia ela poderia contar uma história, e realidade ela poderia contar um caso. Então, eu lembro que eu gostava muito de caso, e minha irmã de fantasia. Essa história eu lembro muito porque eu trabalho com documentários, eu sou documentarista hoje. E eu identifico aí uma raiz, né, esse interesse assim pela realidade. E me lembrei também que nessa coisa da ciência tinha matinê em Araraquara, o cinema de manhã. E passava filmes assim, desenho animado e tal. E uma vez passou um filme que era estranho, era como se fosse um documentário. Esse documentário chamava A Crônica de Houston, e era sobre uma tese de que depois do mecatombe nuclear só os insetos sobreviveriam. E marcou muito esse filme porque tinha assim formigas gigantes, né, filmadas em macro. Eu nunca tinha visto, a gente só vinha quase desenho animado e daí via aquele filme com baratas, formigas gigantes. Fiquei muito impressionado assim e reforçando essa tese de que eu gostaria de ser um cientista tal, mas você vê que eu estava enganado, eu queria mesmo era ser documentarista, né? Então, eu gosto dessas lembranças de ter visto filmes logo cedo e de ter ouvido histórias também logo cedo, principalmente dessa minha avó. E avançando um pouco mais na sua vida escolar, no seu ensino fundamental, tinha alguma matéria que você gostasse mais, ou algum professor que tenha te marcado por algum motivo? Olha, eu gostava muito de música e de desenho, sabe? Essas coisas que eu realmente gostava. E numa escola que eu estudei no primário, tinha uma banda, uma bandinha. E eu adorei tocar na bandinha, foi uma coisa que eu gostava. Eu gostava muito de artes já, de desenhar, principalmente. Foi uma linguagem que me acompanhou, me acompanha até hoje, o desenho. E essas atividades que eu realmente gostava na escola, assim, sabe? E nessa escola também, eu acho que como muitos, você tinha o chamado cineminha, que na verdade era uma sessão de slides, uma musicada, com os disquinhos coloridos da RCA Victor. Soube depois que eram grandes compositores da música brasileira que faziam os arranjos e tal. Mas eu adorava o cineminha, gostava dessa coisa da história, do cineminha. E as histórias eram João e Maria, né, os Três Porquinhos, essas histórias assim. Eu gostava dessas atividades, é o que me marcou muito no primário, realmente. Depois gostei também de geografia, um pouco mais para frente, assim.
Geografia me interessou muito, mas talvez já ali no terceiro, quarto ano, né? Eu me dava muito bem na redação também. Gostava de escrever desde cedo, gosto ainda. E redação me sentia muito à vontade, assim. Escrever para mim era gostoso. Eu gostava, eu não tinha dificuldade. E avançando já para o seu ensino médio atualmente, né? Para o seu colegial. Você chegou na adolescência, o que foi mudando em relação a hábitos, costumes e também na relação com a escola? Bom, eu sou desses privilegiados que estudei uma parte do tempo na escola pública. A escola pública era muito boa. Estudei no Instituto de Educação Bento de Abreu, IEBA, e era considerado a melhor escola da cidade. Assim, tinha o exame de admissão, né, para o ginásio. E então, escola boa, eu me lembro. E eu sentia muita facilidade na escola. Eu gostava da escola. Eu gostava de estudar, não no sentido de que eu fosse assim muito Caxias, esse aluno assim exemplar, mas eu prestava atenção nas aulas e eu me virava bem com isso. Tanto é que eu não precisava estudar muito em casa, assim, me sentia bem à vontade, prestando atenção e, enfim. Então, me lembro da escola como um lugar agradável sempre e de gostar de estudar, gostar das aulas. Tive professores que eu lembro até hoje, assim, que, enfim, que me incentivaram e essas pessoas você guarda, né, com carinho, assim, na memória. Mas era agradável ir à escola e era tranquilo se relacionar. Eu não era um cara primeiro da classe 10, mas também nunca tinha muito problema de passar de ano. Eu ia bem, assim, em geral. E me lembro da escola muito por esse lado. Estou falando muito do estudo, né? Porque, é claro, na escola tem o lado social, tem os amigos, né? Tem tudo isso, tem o esporte e sempre as atividades paralelas. Assim, quando eu cheguei no ginásio, tive muitas atividades paralelas, muitas, assim. Porque eu continuei, por exemplo, tocando na fanfarra, depois banda marcial. Então, gostava de música e sempre que tinha alguma oportunidade me envolvia. E depois me lembro também do Grêmio estudantil, né, no colégio, participar, né, do Grêmio. E, e no terceiro colegial, muito marcante, assim, era dentro do período militar, né? Essas atividades, assim, coletivas eram meio reguladas, assim. Você tinha a ginástica sueca, eu lembro disso, a gente fazia uma apresentação de ginástica sueca no estádio da Ferroviária, que era uma ginástica, todo mundo fazendo os mesmos movimentos juntos, com música e tal. Mas me lembro que esse colégio tinha um festival de artes que tinha sido interrompido durante o regime militar. E que no terceiro colegial a gente refez o festival como festival de música, né? Eu estou falando de 1975, então, ainda com um rescaldo daquela coisa dos festivais de música e tal, e nós fizemos um festival de música na escola. E foi, nossa, para mim foi assim uma coisa sensacional, ajudar a organizar o festival de música e toda aquela agitação, e a gente encheu o teatro com os estudantes, e no fim também entrei numa música que concorreu, tocando percussão, tal. E isso é uma coisa que me marcou. Fora da escola também, eu também fiz aulas de violão, gostava de música muito. Depois flauta, e, enfim. Aí tem todo mundo fora da escola também, né? Que era bem rico, cheio de possibilidades, assim. Família de classe média, sabe, no interior, uma cidade com uma certa estabilidade, assim, socioeconômica. Então tinha cultura, tinha esportes, era. Eu, em geral, eu olho para trás, assim, sabe, sendo brasileiro, talvez uma exceção, né? Você vindo de uma cidade assim do interior paulista com uma qualidade de vida, né? Em todos os sentidos, qualidade de vida, pelo menos na cidade que eu cresci, né?
essa estabilidade socioeconômica que te permite, né, que tem as possibilidades, né? A escola é boa e tinha coisas para fazer fora da escola também. Então, assim, eu sempre tenho uma lembrança muito positiva de infância, adolescência no interior, sempre boa, boa. Depois a gente vai descobrindo as coisas, né? Mas assim, tinha bullying na escola, claro que tinha, né? Tinha discriminação, claro que tinha. Nem todos conseguiam estudar no IEBA, também, porque tinha admissão. Eu também tinha um filtro, né? Acabava tendo um filtro, porque quem tinha condição de estudar acabava entrando na escola que era pública, então era misturado, tinha diferentes classes socioeconômicas, raças, tinha, mas também tinha um pouco de filtro, né? Não era assim tão aberto, não era um ambiente tão, mas na minha cabeça ficou uma coisa muito positiva sobre esse ambiente todo de infância, adolescência, em relação ao ambiente, assim, gostoso. E nessa época você já pensava no que você faria no ensino superior? Olha, eu tinha muita dúvida sobre o que eu faria no ensino superior, porque eu gostava de artes, de desenho e tal, e meus pais não tiveram formação superior, né? Tiveram média, né? Que é o normal e o técnico em contabilidade. Então, eles eram um pouco reticentes a essa coisa do artista. Aí eu fui chegando numa coisa que seria comunicação, que é o que eu faço hoje. Mas eles achavam muito vago, falavam, isso é muito vago, comunicação, isso não é profissão, tal. Você vê, né? Hoje em dia marketing tem tanta coisa, tal. Porém, tinha essa restrição em casa, procure uma profissão. Eu acho que isso era muito comum, né? E então, como eu desenhava, foi se apresentando essa possibilidade, que era a faculdade de arquitetura. E então eu comecei a achar que ali tinha um arranjo bom. Eu não entendia muito o que seria, porque a faculdade de arquitetura e urbanismo, né? Mas eu achei que tinha um arranjo bom ali de ser meio ligado às artes e aí um dia a gente veio a São Paulo para conhecer a FAU, que é onde eu acabei estudando, FAU USP, e aí eu pirei, eu achei aquilo maravilhoso. Eu falei, nossa, eu quero morar nesse lugar, não quero estudar nesse lugar, quero, né? E foi o que acabou acontecendo. E conta para a gente um pouco como foi essa experiência de fazer, né, arquitetura e urbanismo na FAU. O que você acha que mudou para você? Quais foram as primeiras transformações? Por exemplo, você chegou e caiu a ficha, olha, eu estou aqui fazendo arquitetura. Como isso foi se desenvolvendo? Olha, bom, primeiro foi isso, né, que eu fiquei muito empenhado, porque também acabou acontecendo que adolescente você vai tendo uma série de inquietações, né? Então, apesar de eu ter boa escola, a cidade agradável, amigos, um círculo muito legal de amigos que incluíam meninas, a gente tinha um grupo misto, assim, era bacana. Não era aquele clube do Bolinha, sabe? Tinha. Mas eu comecei a achar que meus pais eram muito chatos, que morar em casa era muito limitado, e comecei a achar também que Araraquara era muito limitada, era pequena para mim, que era conservadora. Na época eu fiquei muito inquieto. Assim, então, quando veio essa possibilidade de morar em São Paulo para estudar arquitetura, nossa, eu agarrei isso com muita força, assim, muita força. Então, eu fiz um SEMI, que era um cursinho à noite, paralelo ao terceiro colegial, e entrei direto. Estava muito empenhado, muito focado, assim, queria muito vir. Então, quando eu cheguei bem determinado, eu queria muito morar sozinho, morar em São Paulo, ter um ambiente culturalmente mais rico do que Araraquara me apresentava. E hoje eu vejo que o ambiente era culturalmente muito rico lá também. Porém, eu queria mais, queria São Paulo, achava que tinha que morar em São Paulo. E então, quando eu entrei na FAU, na Faculdade de Arquitetura, eu me senti assim, deslumbrado com aquele ambiente. Assim, era uma coisa para mim além da minha imaginação. Era muito bacana a faculdade.
E eu passei 5 anos deslumbrado, completamente assim, fascinado pelo ambiente onde eu estudei, riquíssimo em possibilidades, muito incentivo à criatividade, biblioteca muito boa e professores excelentes, assim. Então, eu de novo caí num lugar assim que eu vejo como um lugar muito bom para ter estudado, para ter vivido. E era período integral, estudava em período. Então, realmente morava lá na escola, só ia dormir, saía, morava numa república, ia dormir. Voltava cedo e passava ali o dia inteiro envolvido com. E aí sim, não só com a escola, mas de novo, muitas atividades paralelas, né? Cineclube e ateliês, grupos de desenho, grupos políticos, movimento estudantil muito forte, começando a tomar força nessa época. Mil atividades, assim, a gente não parava, o tempo todo tinha coisas acontecendo na escola, enfim. Eu me lembro como um período de descobertas, né? De muita descoberta, né? Em todos os sentidos, né? Ampliou muito a visão que eu poderia ter geral, assim, né? Em termos políticos, sociais, histórico e principalmente culturais, né? Que sempre foi meu foco. Então, foi um período de ampliar. E quando você terminou, você concluiu a faculdade, o que você tinha em mente? Se mantém em São Paulo? Quais foram os próximos passos? Bom, aí você deu... Bom, você já deu alguns saltos bem grandes, mas assim, vamos em frente. Quando eu estava terminando a faculdade, eu percebi que eu não ia ser arquiteto. E aí estabeleceu-se assim uma dúvida muito grande. Afinal, o que eu vou ser? Que profissão eu vou ter? E a FAU te oferecia muitas possibilidades, porque ela oferecia arquitetura, urbanismo, projeto de edificação, né, que chamava arquitetura, o planejamento urbano, digamos, mas tinha também comunicação visual, desenho industrial e paisagismo. Você tinha muitas possibilidades. Eu achei que talvez na área de comunicação visual eu pudesse me encaixar. Você vê, voltando para a comunicação, para uma ideia de comunicação visual. E ali na comunicação visual, artes gráficas, eu cheguei até a me matricular no Senai para tentar ser técnico em gráfica de noite, fazer faculdade de dia, ia para o Brás de moto à noite, tentar aprender a ser gráfico e tal, para completar a formação. Mas aquilo parecia bem definido assim, no final, e eu sempre tive muita curiosidade e muita inquietação, assim, muito querendo sempre saber mais, conhecer, tinha muita curiosidade. E antes de me formar, eu tranquei a faculdade e para viajar, porque meus pais, a gente não saía do Brasil, sabe? A gente viajava de carro no Brasil, e até que minha família viajava, mas era de carro. Você ia para a praia, ia para o sul de Minas. Meu pai quis conhecer Brasília, a capital nova, a gente foi ver Brasília e tal. Mas era assim, essas eram as viagens. E eu, na faculdade, eu ouvia falar muito de tudo, né? A gente estuda o mundo inteiro. Em arquitetura, você, né, vai da Grécia, né, ao Japão, aos Estados Unidos, assim, você vê um pouco a civilização e tal. Eu nunca tinha saído do Brasil, então, quando chegou no 4º ano, eu tranquei a matrícula, como se dizia. Eu tinha feito todos os créditos, 4 anos. O 5º ano era uma espécie de tese de graduação, como se diz hoje, TCC. Na época, TGI, tese de graduação interdisciplinar. Mas eu, antes de fazer isso, tranquei e fui fazer uma coisa que se fazia muito na época, que era viajar, mochilar, né? Viajar assim, de carona, de trem, de ônibus. E eu fiquei 1 ano e pouco viajando, saí aqui da Estação da Luz, de trem, e viajei pela América inteira, América do Sul, América Central, fui até o Canadá, tudo por terra, viajando assim, como eu te disse, de ônibus, de carona, de trem,
trabalhando, e aí trabalhei em cozinha de restaurante, trabalhei no campo, colhendo fruta, fazendo isso assim, era um sonho muito comum, se falava muito nisso, assim, né? Pegar a estrada, como se dizia, né? Vai cair no mundo, pegar a estrada, e foi outra experiência, assim, foi muito marcante para mim, porque eu saí aqui pela Bolívia, né? Eles começam pela América Latina, então na época a gente lia Veias Abertas da América Latina, tinha uma visão e um interesse pelos vizinhos, né? Então Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, e uma língua próxima, o espanhol ficava fácil, você ia aprendendo na rua o espanhol, e aí pela América Central, depois indo na Guatemala, Belize, México, entrei pela costa oeste dos Estados Unidos. Então a quantidade de experiências assim que uma viagem como essa com muito pouco dinheiro, né? Era quase uma característica essa, você viajar com nada, com pouquíssimo dinheiro, comer em todos os lugares, dormir em todos os lugares e se jogar no mundo e tal. Isso foi muito importante para mim. E eu entendia que era uma busca para entender o que eu ia fazer mesmo, mas no fim vai ampliando tanto, que você vê vendo tanta possibilidade, que no fim não é sobre isso. Você aprende um monte de coisa para a sua vida, mas não propriamente você vai resolver a questão profissional. E no fim dessa viagem, um colega de classe, já quando eu estava em São Francisco, na Califórnia, ele passou viajando para o Japão, falando em comprar uma câmera de vídeo. E eu fiquei com isso na cabeça, comecei em todas as capitais que eu ia, sei lá, em São Francisco, em Seattle, em Vancouver, em Boston, Nova York, ia ver vídeo, essa coisa essa nova expressão e tal. E na volta, logo que eu cheguei, junto com a graduação da escola, a gente já se juntou, eu, esse colega e outros de classe, para montar uma produtora de vídeo. Mas eu, assim, sabe, entrando um pouco sem saber o que era, meio assim, isso pode ser legal para mim, isso pode ser uma profissão para mim, porque eu gostava muito de cinema, música, essa coisa da comunicação, e entrei nisso, assim, vamos, vídeo, isso é legal, vamos nessa, vídeo. E se juntamos para fazer, na época, uma produtora que foi bem pioneira assim, nessa coisa da produção em vídeo, que se chamava Olhar Eletrônico, né? Durou a década de 80 toda e acabou definindo meus rumos profissionais. Assim, sabe? Mas com colegas de classe, 4 ex-arquitetos, ou estudantes de arquitetura, que se lançaram assim, nessa seara, né, do vídeo. Desde quando surgiu algum interesse ou a China surgiu na sua vida por algum motivo? Olha, nesse período em que eu comecei com o vídeo, né, que é 1981, é um período que ali no grupo, porque essa produtora de vídeo que a gente montou, Olhar Eletrônico, era numa casa em que a gente morava e tinha produtora, era uma espécie de coletivo, comunidade, enfim. E nós passamos a fazer uma atividade que era o Tai Chi Chuan, que era uma atividade, enfim, que a gente fazia de manhã, tinha uma Kombi, que era a Kombi da produtora, a gente acordava cedo e ia fazer o Tai Chi Chuan. Então, a minha conexão mais direta e forte com uma prática chinesa e a convivência com chineses, ela começa aí. Ela começa nesse período que eu comecei a estudar o Tai Chi Chuan. E isso acabou te levando a querer entender ou conhecer mais da cultura chinesa? Olha, isso foi a decorrência natural. A gente passou rápido, né, por um longo período da minha vida, mas eu tinha crescido numa casa e tinha tido uma educação católica. Minha família era católica praticante e se observava os ritos, não só a missa,
nas festas, enfim. E eu, adolescente, cheguei a estudar num grupo que estudava o Evangelho. E eu gostei muito daquilo, porque eu me interessava assim por filosofia, pensamento, e não tinha isso lá. Então me parecia um canal muito interessante junto com o pacote vinha a igreja, e a igreja era muito chata, era um saco, porque um adolescente não quer restrição e a ideia de pecado e tudo isso. Então, ao mesmo tempo que eu achei interessante a leitura da Bíblia na época, eu achei absolutamente abominável a ideia dos preceitos, né, dos dogmas e muitas das restrições que a igreja impunha. Então, eu logo percebi que aquilo não era para mim, mas continuei interessado em estudos que ligavam filosofia, religião, e a minha descoberta naquele momento foi as religiões orientais, o pensamento oriental. Mas primeiro pela Índia. Comecei a ler coisas que principalmente tinham o budismo como uma referência, mas também o hinduísmo, né? Alguma literatura de cunho, enfim, hinduísta, indiana, tal. E esse interesse foi evoluindo naturalmente. Eu permanentemente lia coisas e me interessava por práticas que envolviam meditação, coisas assim. Então, quando eu cheguei em São Paulo e que me falaram das práticas dos chineses, eu procurei esse grupo e fazer essa Tai Chi Chuan, mas que não se reduzia à questão do movimento, porque era um mestre muito, como posso dizer, alguém que conhecia profundamente esse lado da cultura chinesa, que era o mestre Liu Pailin, um homem que realmente conhecia, entre outras coisas, o que eu chamo da yoga chinesa. Na época, em português, diziam os exercícios interiores. Também a parte do I Ching, que é um oráculo e que está ligado ao taoísmo. Então, eu comecei a estudar tudo isso ali. Ia nas aulas de Tai Chi Chuan de manhã, mas ia também aos fins de semana em grupos de estudo na casa do mestre, estudar o I Ching. Eu comecei realmente a gostar muito e me interessar muito por aquilo, porque eu já tinha tendência e a curiosidade por esse universo da espiritualidade como ela era praticada no Oriente, né? Que parecia assim para mim um outro caminho bem diferente do que eu tinha visto em casa, da coisa cristã, católica, e tal. E então, naturalmente, fui me interessando por aquilo. E o mestre Liu, ele fazia as aulas em chinês, ele tinha dificuldade com o português, e ele sempre tinha tradutores ou tradutoras, que eram jovens da comunidade chinesa que falavam, né, fluentemente o chinês, para traduzir as aulas, né, que eram dadas em chinês. E eu, enfim, totalmente envolvido com aquele universo, um dia aparece uma nova tradutora, uma tradutora que eu não conhecia, linda, uma chinesa assim que eu fiquei imediatamente apaixonado e que veio ser a minha companheira, minha mulher até hoje. Enfim, a gente assim muito rapidamente se envolveu e muito rapidamente a gente casou. Foi uma coisa assim meio fulminante, assim, muito. Então foi muito curioso porque eu acabei mergulhando, né, no universo chinês para um outro lado, quer dizer, eu acabei constituindo uma família sino-brasileira, né, uma família que mistura, enfim, a minha genética, que já é bastante misturada, porque eu tenho italiano, sueco, português, enfim, um monte de diferentes nacionalidades misturadas ali. Meu sobrenome é Ramalho Machado, é um sobrenome português. Enfim, aí surgiu a Sun Yanlin, que é minha mulher chinesa, e a China então se apresentou de uma outra forma na minha vida, que não era mais a questão da filosofia, né, ou
enfim, dessas práticas de cunho meio esotérico, ganhou um cunho muito diretamente prático e vivencial e físico, né, da minha vida mesmo, pessoal. Porque tivemos duas filhas, enfim. Até hoje convivo com a minha família, com o lado chinês da minha família, convivo bastante. E vocês já viajaram juntos para a China? Já viajamos juntos e separados. Eu já estive na China algumas vezes. Eu viajei com minha esposa uma única vez para a China. Ela foi algumas vezes, eu fui outras vezes, mas juntos uma única vez. Eu tenho uma filha que mora na China, né? Uma das minhas filhas acabou indo morar em Xangai e mora há 10 anos em Xangai. E, enfim, acaba que quando ela pode, ela vai. Minha esposa vai visitar a Fernanda, que é a filha que mora lá, quando eu posso. E também acabou por trabalho eu me aproximei, sabe? E fazendo documentários mesmo, eu tive algumas oportunidades. Fazendo ou exibindo documentários, eu tive algumas oportunidades de ir para a China. E numa dessas a gente foi juntos, mas na maior parte das vezes eu, sendo trabalho, ia sozinho. É claro que minha filha também vem, enfim, a gente tem uma conexão que também passa agora por essa relação de ter alguém que mora lá na China. E falando sobre isso, você acabou chegando também no documentário, né? O seu último documentário, A Ponte de Bambu, que você vai falar sobre a vida da família da Raquel Martins, que a gente também entrevistou, né? Você vai contar a história do pai dela, o Jaime. Como você chegou nessa história, Marcelo? Então, no próprio documentário eu explico isso. A família da minha esposa, da minha mulher, companheira, vivia em Campinas. Eles entraram em 64 aqui no Brasil e depois de um período em São Paulo foram viver em Campinas. Tiveram um restaurante chinês lá por anos. E através desse restaurante eles conheceram essa família Martins, porque a família Martins, na primeira vinda ao Brasil, quando voltaram em 79, morando em Jundiaí, acaba indo almoçar, ou, enfim, no restaurante e conhecendo a família da Ian. Então, ficaram amigos. E foi a Ian que me apresentou a família Martins. Foi através da minha esposa que eu conheci o Jaime. E o Jaime, sendo um jornalista e tendo uma experiência muito profunda e conhecendo a China da forma que nenhum brasileiro conhecia, pelo menos nenhum brasileiro que eu conhecesse até aquele momento, tanto a China, e num período que a China tinha ficado completamente isolada do mundo ocidental, eu imediatamente fiquei assim muito curioso com o Jaime e também me senti muito à vontade no sítio onde a família mora, porque é uma família com o traço, assim, digamos, como vou chamar, étnico e sociocultural, tal, muito parecido com o mundo de onde eu vim, Araraquara. Então a gente começou assim, eu comecei a frequentar o sítio como um amigo mesmo, ir lá almoçar, churrasco de domingo, festas, tal. A gente teve essa amizade e essa amizade durou. Eu conheci por volta de 84, então a gente tem 94, 2004, 2014, isso, daqui uns anos faz 40 anos que eu conheço a família. E o que te levou, então, a, depois de décadas de amizade, consolidar essa história num documentário? Bom, era um caminho meio natural, assim, porque a experiência da família é uma experiência que poucos brasileiros têm. Eu já, conhecendo o Jaime, já achava que ele dava uma grande história. Eu já tinha feito um documentário com ele na China. O Jaime trabalhou na TV Cultura como jornalista e teve um convite uma vez para fazer um documentário na província do Anhui. E, curiosamente, o jornalismo da TV Cultura não se interessou. Eu tinha uma câmera, ele sabia que eu era documentarista. Falou: você não quer pegar essa oportunidade? A gente produz independente para a TV Cultura. E fizemos isso, fizemos uma viagem
pouco mais que um mês. Fomos à província do Anhui juntos, fizemos um documentário chamado Viagem ao Anhui, passou na TV Cultura. Já tinha tido uma experiência de fazer documentário com o Jaime. Então, uma parte desse material eu uso nesse documentário, que é a Ponte de Bambu. E me parecia assim quase obrigatório que eu contasse essa história, porque era uma história que me dizia respeito à minha relação com a China e, ao mesmo tempo, uma experiência de brasileiros. Hoje a China é tão importante, né? Ocupando um espaço geopolítico assim. Os brasileiros conhecem tão pouco da China, conhecem quase nada. Eu achei que tinha que contar essa história, né? E depois também soube que o Jaime estava doente, ele tem Parkinson, e fiquei um pouco pensando, puxa, será que o Jaime vai perder a memória? Como vai ser? Fiquei achando que aquilo era uma coisa urgente, que eu tinha que fazer logo, porque eu vim enrolando também essa ideia. É legal de fazer, uma hora eu faço, tal. Mas quando eu soube que ele estava doente, eu também resolvi que ia fazer imediatamente. E comecei, e terminei aí, pouco antes do início da pandemia, 2019, no final de 2019, A Ponte de Bambu, que é o meu último documentário de longa-metragem. Foi meu último trabalho. Quer dizer, o meu mais recente trabalho, né? Não se diz o último porque eu pretendo fazer outros. Certo. E indo um pouco mais para as perguntas finais, o que você guarda além, né, agora que você é casado como chinesa, você tem uma filha que mora na China, o que de costumes chineses você tem atualmente no seu cotidiano? Costumes chineses? Bom, da prática que eu, como mestre Liu Pailin, né, do Tai Chi Chuan, ficaram vários exercícios. Eu conheço alguma coisa desses exercícios e eu faço, assim, para a minha saúde. É uma coisa que são respirações, são exercícios para mexer as juntas, enfim. São coisas que eu uso na minha vida cotidiana. O chá é uma prática para mim, também do cotidiano. Eu tomo chá. O chá ele é muito usado pelo chinês no cotidiano, né? Para trabalhar, para estudar, o chá verde acorda. Também, em vez de tomar água, você toma chá, né? Então, é um hábito que eu tenho, chá. E a gente come, é claro que bastante comida chinesa aqui em casa, e eu sei preparar alguma coisa. Mas eu tenho a impressão que, assim, o mais importante mesmo que tem é os chineses têm uma educação muito própria, né? E os hábitos, o cotidiano, o comportamento, os costumes, eles expressam um lado da cultura e eles têm a dimensão dessa educação entranhada mesmo dentro deles por séculos, né? Para não dizer milênios. E isso está ligado a uma coisa que é uma forma muito reduzida de tratar, porque envolveria uma longa conversa, mas envolve uma questão que eu vou aqui simplificar sobre o pragmatismo, né? De você olhar de forma direta e prática ou pragmática a vida, né? E isso significa esse tratamento direto das coisas. E isso eu acho que é uma coisa que me influenciou muito, assim, porque eu não era assim. Eu sempre fui de abstrair, dado as questões da subjetividade, de pensar de uma forma bastante abstrata, e talvez eu tivesse passado uma parte grande da minha vida tergiversando ou derivando, abstraindo, e sinto que a vida, o cotidiano dos chineses, ele tem esse dado do pragmatismo como uma característica muito forte. E eu não posso dizer que eu mudei assim, porque você traz características que você não adianta lutar contra elas, né? É o seu jeito de ser, é inato. Mas eu acho que eu aprendi um pouco a lidar de uma forma mais pragmática e mais direta com o trabalho, sabe? Com a vida
doméstica, né? E é admirável isso neles, nos chineses, né? É muito, eu acho que é a coisa mais fascinante para mim. E olha que tem coisas muito fascinantes na cultura chinesa. Poderia citar 10 aqui, assim, fácil. Mas esse lado, eu acho que é um lado que ele está tão dentro dos chineses, ele está tão na educação do homem comum, da mulher comum, de todo mundo. Não é do letrado, do iletrado, do pobre, do rico. É uma abordagem sobre a vida doméstica, sobre a vida cotidiana, sobre comer, sobre se cuidar, sobre, enfim, e como tratar as coisas, e principalmente o trabalho, que eu acho que isso me influenciou de alguma forma, me influenciou, né? Me deixou assim um pouco diferente do que talvez eu fosse, se eu não tivesse tido esse contato, se eu não tivesse formado uma família sino-brasileira, se eu não tivesse viajado para a China, enfim. Você acredita que existe alguma similaridade entre as duas culturas? Tem coisas comuns entre os chineses, né? Antes da China, eu tive muito interesse pelo Japão, principalmente por causa do Zen budismo, mas a arquitetura também, a arquitetura moderna é muito influenciada pela arquitetura japonesa. Comecei a me interessar. Mas o Japão, ele tem uma formalidade, por exemplo, nas relações sociais, tal, que os chineses não têm. Essa coisa de ser direta, ela às vezes parece um pouco com a gente. Eles são extrovertidos, os chineses. Os chineses falam alto, os chineses se tocam, não tem aquela mesura, aquele distanciamento, né? Até demais. Os chineses, se você na China, é muita gente, as pessoas se pegam, né? Dão tapas assim, até para falar, é uma coisa normal, encosto, e são eloquentes, e são. Existe uma extroversão, se brinca muito na China também. Então, é uma característica que, às vezes, aqui no Brasil, no Ocidente, não se percebe, mas eu acho que é um traço. E tem um amigo que conhece muito a China e ele falou, e a bagunça. Ele citou a bagunça, e é verdade, né? Você vai, por exemplo, para as grandes cidades chinesas, o trânsito é um negócio maluco, assim, é uma bagunça. Não tem a violência e não tem, talvez, é uma bagunça organizada, mas é uma bagunça, entendeu? Você tem, é um dado da cultura. Assim, as pessoas não falam isso, parece uma coisa ofensiva, né? Mas quando esse amigo falou de uma forma bem-humorada, realmente, né? As coisas são um pouco bagunçadas na China, né? Você vai numa estação de trem, tudo bem, hoje formam-se filas, mas em geral todo mundo se amontoa na bilheteria, e um falando em cima do outro, entendeu? Essa é uma coisa que às vezes você vê aqui no Brasil, você vê na China também, né? Então, mas eu vejo isso mais como esse traço extrovertido, desse jeito, essa coisa espontânea, né? Brincalhona, e que a gente tem aqui, que tem na China também. É um dado que é comum, sabe? Que é comum, assim, entre chineses e brasileiros. Certo. Então a gente vai para as últimas perguntas, Marcelo. Elas são mais de cunho pessoal. Vai. O que você acha mais importante? Pode ser mais de uma coisa, né? O que você acha mais importante para você hoje em dia? O que eu acho mais importante para mim hoje em dia? Uau, pergunta ampla, hein? Coisas com as quais você não passa sem. Coisas com as quais eu não passo sem. Olha, eu acho muito importante respirar e parar para respirar. Então, eu sou muito agitado, faço um monte de coisas, então eu fico sempre tentando parar para respirar, que é para pôr minha cabeça no lugar, assim. Isso é uma coisa que atualmente eu não passo sem, né? Os chineses dizem sentar na calma. Então, é uma coisa que é importante para mim, não passo sem. Eu gosto muito de ler. Hoje em dia, mais do que ver filmes até, eu gosto de ler. Você vê, estou aqui cercado de livros.
E eu não passo sem leitura. Eu acho muito importante, gosto muito. Não passo sem livros. E são livros mesmo. Gosto de ler também, leio na internet, no celular, mas gosto de ler o livro, o de papel, aquele antigo. É muito importante para mim. Eu acho que é muito importante você se manter querendo aprender. Eu acho que estudar, aprender, observar e perceber a sua ignorância, quanto você não sabe, querer conhecer mais, eu acho que é muito importante, muito importante. Eu acho que isso nunca cessa. Acho que a vida é isso na essência, aprender, conhecer mais. E eu não passo sem, né? Agora, por exemplo, acabei de ler o livro do Siddhartha Ribeiro, O Oráculo da Noite. E ele voltou numa questão que, para mim, eu tinha visto lá atrás do sonho, né? E eu não estava mais lembrando muito dos meus sonhos. E eu estou trabalhando de novo, lembrar os sonhos e o que eu posso aprender com o meu inconsciente, esse mergulho nesse outro lado, né? Mas isso veio porque eu li esse livro e porque esse cara fala de métodos, me lembrou como é que você faz para lembrar o seu sonho. Então, é um aprendizado mesmo, aprendizado ali. Li o livro, aprendi aquilo, estou usando. Isso para mim é muito importante, muito importante. E acho muito importante o contato com a natureza. Gosto muito desse contato. Nunca abro mão de estar próximo né, das árvores, da praia, do rio. Gosto muito de nadar, gosto da água, da cachoeira. Então, a natureza, acho muito importante. Não dá para passar sem a natureza. Gosto do contato com outros seres, né? Gosto da convivência, gosto né, da relação, do afeto, do carinho. Isso é muito importante. Não dá para passar sem o outro, né? As outras pessoas, os que estão ao redor, a família, os amores, né? Não dá para passar sem. E quais os seus sonhos para o futuro, Marcelo? Sonhos para o futuro. O sonho, esse é o primeiro sonho, é conhecer o sonho, né? Estou com esse sonho agora, tenho esse sonho lúcido, último capítulo do livro do Siddhartha Ribeiro, o sonho lúcido. Sonho lúcido é você conseguir ganhar consciência dentro do sonho. É uma prática, eu já tinha ouvido falar dessa prática lá atrás, e agora eu ouvi falar de novo no livro, estou interessado no futuro, em ganhar essa dimensão do sonho lúcido. Esse eu estou muito interessado. Acho que é uma... Porque, por exemplo, eu quero fazer outros documentários, mas o Ponte de Bambu, cada um que você faz, você aprende alguma coisa, você aprende também coisas que talvez você não deveria ter feito, você acerta e erra, quase que em igual medida. Então, eu agora, por exemplo, vou fazer uma série de documentários para televisão, não vou fazer cinema e longa-metragem mais, porque eu não queria que um próximo filme nascesse de uma intenção gratuita. Então, o que realmente importa? Estou me perguntando. O que vale a pena? Porque demora os documentários, você fica 5, 6 anos envolvido. O que vale a pena 5, 6 anos da sua vida se envolver para fazer o esforço, a batalha para financiar, para desenvolver, para lançar? Então, você às vezes responde meio rápido. Na música, eu tenho um monte de interesse, poderia fazer vários documentários, mas eu gostaria muito de poder escolher, elaborar um pouco mais essa escolha do próximo documentário. E gostaria talvez de descobrir coisas que eu não sei sobre aquilo que eu gostaria de fazer. Quem sabe a resposta pode estar no sonho lúcido, entendeu? Pode estar numa área do inconsciente ou de uma dimensão minha que eu conheço pouco, que eu bloqueei, que eu não me dei o direito de conhecer. Gostaria de que essa escolha de um trabalho fosse fruto de um processo muito, muito, muito
de dentro, que houvesse vínculo, compromisso, que eu pudesse me lançar com paixão, né? Que não fosse uma coisa que... Porque vira e mexe nos filmes, eu paro, falo, mas por que eu estou fazendo isso? Tanto esforço, tanto... vale a pena fazer isso, né? Eu tenho essas crises, assim. Às vezes, na hora de lançar, tanto esforço fazer isso, às vezes não tem um público, sala vazia, tudo isso acontece. Eu gostaria que, pelo menos, que a intenção de um próximo trabalho pudesse vir de uma motivação interior profunda, né? Que eu tivesse um vínculo muito forte com o meu próximo assunto e que aquilo fizesse um sentido muito intenso, né? Na minha existência. E isso é uma coisa assim que eu vejo para o futuro, assim, que elaborar melhor as escolhas dos trabalhos, né? Se é que dá para escolher, né? Eu sempre falo de um ponto de vista muito privilegiado, né? Não só de homem branco, né? Num país que a gente sabe como é, mas de ter tido muitas oportunidades, né? Oportunidades de educação, oportunidades as mais variadas, né? Não só na escola formal, mas estudando com os chineses, aprendendo na estrada, né? Sempre me jogando assim para... Então, muitos privilégios, né? Então, acho que eu tenho também uma responsabilidade, sabe, sobre esses privilégios, assim, de tentar achar, né, qual é o que vale a pena ser dito, né? Essa é uma pergunta. O que vale a pena ser dito, né? Bom, então nós vamos para a última pergunta, Marcelo. O que você achou de contar um pouco da sua história para a gente hoje? É bom poder contar, né? Eu tenho essa dimensão de que eu sei que vocês estão gravando, que é o que eu faço, então eu não sou uma pessoa que senta aqui na cadeira como no divã, né? Ou como quando eu converso com um amigo. Eu sei que o Museu da Pessoa tem método, eu vejo que você conduz a entrevista com método, mas, enfim, eu também falo com uma consciência muito forte do que significa estar falando aqui na frente do computador para você e para o Museu da Pessoa, né? Então, é prazeroso, é muito gostoso, é sempre um prazer poder repensar, olhar para a vida, responder perguntas importantes como as que você me fez. Talvez a única coisa é que eu seja um pouco parecido com vocês demais profissionalmente. Então, tem um desvio aí de comportamento, porque você sabe um pouco o que está acontecendo, né? É diferente quando você conversa com o pescador, com a rendeira, com a professora, com o médico, né? É diferente. Mas é igualmente prazeroso, adoro. Obrigado aí pela oportunidade de contar um pedacinho aí da minha história. Bom, então, em nome do Museu da Pessoa, a gente que agradece muito, né, a sua participação, Marcelo. Legal, obrigado e até já. O Museu da Pessoa está sempre por perto, então vou mandar um até já para vocês. Já já eu estou aí de novo.